Shabbat Shalom, pessoal! Muita alegria de estar novamente com vocês. Este é o canal Israel no Caminho. Eu sou Sami Stachover, eu tenho comigo o José Adélcio de Moraes. Olá, Zé. Olá, Shabbat Shalom. Pessoal, que bom que vocês estão caminhando conosco, que bom que vocês têm nos acompanhado nos vídeos. Gostaríamos de te pedir que você sempre se lembre de colocar um comentário, isso nos ajuda muito. Nós não fazemos questão do like, fazemos questão sim do comentário, que isso nos ajuda a melhorar cada vez mais a qualidade daquilo que nós gostaríamos de estar oferecendo a vocês. O assunto desta semana é a Parashá Balak. E esta Parashá é realmente uma essência daquilo que Deus é capaz de fazer com cada um de nós para os seus propósitos. Balak está em Bamidbar, Números 22:2 até o 25:9, Malaquias 5:6 a 6:8 é Haftará, 1 Coríntios 1:20 a 31 no Brit Hadashah e o Salmo 79. Balak é um rei moabita e ele envia os seus servos atrás de um mago. Ele manda os seus servos irem até a Mesopotâmia, que é o rio Eufrates. E o que acontece? Este Balaão é um mago e ele tem até um relacionamento com Deus, sim, mas ele não tem o seu coração de fato voltado para Deus. E o que acontece? Chegam os emissários e Balaão, em Bamidbar 22:21, ele diz: Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe, e acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Eterno pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Eterno parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Pessoal, entendam o seguinte: Balaão tinha um relacionamento com Deus e ele havia consultado Deus para ir, mas o coração dele não era exatamente isso tudo. O que aconteceu antes desta saída dele da sua casa está no versículo 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Eterno. Mas Deus, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ou seja, ele havia sido tentado e essa tentação era realmente com relação a riquezas. O coração dele estava voltado para Deus, mas ele se confundiu e ele valorizou as riquezas. Entretanto, Deus não estava muito preocupado com aquilo que ele poderia fazer ou não fazer, porque Deus tinha os seus propósitos nesse momento e o evento era realmente mostrar a grandeza de tudo aquilo que pode ser feito em nome de Deus quando ele decide usar-nos. O que acontece? Balaão abençoa o povo de Israel por 3 vezes. E na terceira vez, ele nos dá o início de uma oração que nós fazemos todos os serviços nas sinagogas. O Matuvu. O Bamidbar 24:5 diz: Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israel. Eu quero que você pare para pensar. Este rapaz, Balaão, ele se confunde e a morte dele, em Bamidbar 31, 7 e 8, diz: Pelejaram contra os midianitas, como o Eterno ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Surhur e Rebá, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Ou seja, lembrem-se,
de que você pode ter os teus propósitos, mas Deus vai te usar. Deus vai te dar a chance de você conciliar o teu coração com a vontade dele. Porque se você não conciliar, ele vai te usar de qualquer maneira, vai honrar até aquilo que Balaão disse, porque ele nos deu o Matovu, e nós celebramos este Matovu todas as vezes que começamos um serviço religioso, mas quem pagou a conta foi Balaão pelo seu coração endurecido. O Brit Hadashah nos fala em 1 Coríntios 1, em 26, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pessoal, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ponha-se no seu lugar. Você pode ter os desejos do teu coração. Deus pode saber os teus desejos, como sempre soube e saberá. Mas tenha certeza de uma verdade. Em momento algum, o teu coração vai atrapalhar a vontade de Deus. Em momento algum, o teu coração vai ser um obstáculo para Deus. Ele pode até usar as coisas que você diz que você faz, mas tenha certeza de que no momento certo, ele vai te dar a paga por aquilo que você quis se desviar. E, de fato, o povo de Israel, no final dessa paraxá, se desvia, indo atrás de sacrifícios oferecidos a outros deuses. Ou seja, não adiantou de nada verem mais uma vez a presença de Deus, abençoando-os, e eles seguindo pelos seus caminhos de confusão. O que você nos conta sobre isso, José Adélcio? Essa essas duas parachotes, a anterior e essa, elas são interligadas praticamente, né? E em algum momento elas são faladas ao mesmo tempo. É linda também, é uma coisa que a gente vai aprendendo e a gente faz todo ano e lê durante as pregações, e toda vez que a gente entra nela, a gente aprende alguma coisa. Balaque, ele era um bruxo também, ele era uma pessoa que confiava mais no espiritual, na maldade do espiritual, porque existe do que na força do seu exército. E a questão de que Israel vinha conquistando por onde passava quem se opunha o deixou muito preocupado. E ele, não acreditando na sua força física, ele parte para a espiritual. Então, essa paraxá eu gostaria de... eu nem colocaria o nome dele, eu chamaria ela de vocação e dons e como usá-los, né? Porque está no nome dele, porque ele é um dos protagonistas da história, da verdade que a Torá conta, que a Paraxá conta. E como ele era um cara que era bruxo e acreditava mais no espiritual do que nas próprias forças do seu exército, não seria mais fácil ele abrir caminho e deixar o povo passar? Seria mais tranquilo. Mas, como nós falamos na paraxá anterior, Satanás não deixa essas coisas. Ele quer se opor ao propósito de Deus, se opor ao povo de Deus, ao qual nós estamos inseridos, para que não aconteça as coisas, ou seja, o povo não chegar na sua terra prometida, mesmo dando voltas. E aí vai acontecer uma batalha e é inevitável. Só que ele prefere a espiritual. Ele prefere ir para o espiritual. E sabe da vida de Balaão. Ele sabe. No hebraico fala Bilom, né? Bilom? É Bilam. isso, sabe? Bilam. Bilom. É.
Mas aqui nós estamos falando de Balaão. E ele sabe dessa vida. E é uma pessoa que tem dons, realmente. Ele tem contato com o Todo-Poderoso, ele tem contato com Deus. Como muitos no nosso dia, nos nossos dias têm. Mas como usá-los? Se a gente não usar os nossos dons que ele nos deu, no seu propósito, no que está escrito esse livro, nós vamos apanhar, nós vamos se enrolar. E no 22:12, Números 22:12, ele disse a Balaão, Deus, não irás com eles, nem amaldiçoará o meu povo, porque é povo abençoado. A palavra diz, amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei quem te abençoar. Então, o Balaão, se fosse com esse povo nessa etapa, ele seria justamente ir lá por dinheiro, usar os dons que Deus deu para ele para ir contra o próprio povo de Deus e fazer maldição contra esse povo. Então, é uma heresia, é uma coisa totalmente fora. Mas o dinheiro falava mais alto, o terreno falava mais alto, o espiritual ele usava para o mal, né? Então, na segunda vez que foram os outros príncipes, você vê que existe uma coisa de Deus. Deus autoriza aí, e na minha percepção, Deus autoriza aí achando que Balaão poderia se arrepender. Não, eu não vou. Você já falou a primeira que eu não vou mais nessa daí, não. Mas o dinheiro, de novo, fala mais alto, eu vou com eles. E no 22:22, acende-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho para o adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos. A jumenta viu o anjo e parou, e tentou desviar, Todas as vezes que o propósito maligno está, as pessoas tentam sair sair de uma rota e ir para outra. Como é que eu vou falando? Ele bateu na mula, mas ele busca outros caminhos, e normalmente caminhos exclusos, caminhos que não são de Deus. E a jumenta não ia, porque a jumenta estava vindo do anjo. E aí ele vai e bate na jumenta. Bate na jumenta. A jumenta fala: meu Deus, se um cachorro falar comigo, eu caio duro, desmaio. A jumenta fala com ele, e aí a palavra de Deus diz que foi normal a conversa dele com a jumenta. Ele não se apavorou em nada. Você está falando? O que é isso? Né? Foi normal, uma coisa para ele foi comum. Eu te servi todos os seus caminhos. No 30, replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a sua jumenta em que toda a vida cavalgastes? Até hoje, acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Ou seja, a jumenta acompanhava ele em toda a falcatrua que ele fazia nesse tempo todo. Em tudo que ele fez de ruim, a jumenta estava junto com ele. É hora de mudar, gente. É hora. Quem está nos ouvindo e está nesse tempo fazendo coisas que o Senhor não se agrada, é hora de terminar. É hora de buscar o Senhor. É hora, porque daqui a pouco, se for a vontade de Deus, se Deus tem a salvação para você, Ele vai falar através de qualquer um, nem que seja outra jumenta que fale aí, ou um carro falar. Então, está na hora de nós verificarmos quais são os nossos caminhos, qual é o intuito. Se você é um profeta, e está fazendo as coisas esperando receber
um pagamento para ir pregar numa igreja, um pagamento para falar de Deus. Vem aqui na minha casa me abençoar que eu vou te dar uma oferta. Se você está indo por esse motivo, você está indo na rota errada. Claro, eu sei que existem ofertas voluntárias, Deus coloca dinheiro, eu sei disso, e quando Deus manda, eu várias vezes a fiz. Eu tenho certeza que o Sami já fez e muitos que estão ouvindo já fez também. Quando Deus manda, não adianta você roer a corda, né? Faça que você vai ser muito abençoado. E nisso aparece o anjo do Senhor. E aí sim ele cai em temor e põe a cara no chão, né? Então, os dons de Deus que foi dado a Balaão, ele teve que se dobrar ao Senhor, e abençoar o povo de Deus, como o próprio Senhor falou. E não foi uma vez, foi uma, duas, e na terceira é a palavra que abençoou de uma forma tão grande que é usada até hoje, né? Então, em Miqueias, que é a Aftará, eu vou até colocar aqui para vocês, vou falar para vocês, no capítulo 5, eu vou ler só do 10 ao 15, mas vocês em casa podem ler ela completa. Diz o seguinte: sucederá que naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros, destruirei as cidades de tua terra e deixarei abaixo todas as suas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias de tuas mãos e não terá adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de esculturas e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra de tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. O que Deus está dizendo aqui? Venha a mim, eu sou o teu Deus. E através de Yeshua, as suas petições, pedido por cura, pedido por progresso no seu trabalho, progresso nos seus estudos, progresso em tudo que você faz, você será abençoado. Não precise mais consultar espíritos que não são de Deus, não consultar adivinhadores para que você siga coisas que não existem mais. Aqui perto de casa mesmo, de vez em quando eu vejo um pote de sangue com uma ave dentro. Qual é essa? Se não isso que Deus já aboliu. Busque o Senhor, somente o Senhor através de Yeshua, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, é promessa dele. E como nós lemos na paraxá anterior, ele vai te abençoar, vai te colocar de uma forma alta, abençoar, ser uma pessoa humilde, mas digna, e as coisas irão acontecer. Independente da sua fortuna ou não, você será abençoado e a sua casa estará com fartura. Então, o que nós buscamos na Torá é justamente estar na presença do Senhor, buscar a presença de Deus para tocar as nossas coisas. Eu já disse, não é fácil. Existem batalhas contra o inimigo que se opõe aqui, se opõe o tempo inteiro tentando se opor, mas batalhas são para ser lutadas, e a vitória em Deus, através de Yeshua, é ganha. Eu gostaria só de, Sami, sem tomar muito tempo, ler o Brit Hadashah, um pedaço, que eu acho muito importante. Ela está em 1 Pedro, do 1 ao 11. 1 Pedro não. 2 Pedro, no 11. Visto como, pois, pelo seu divino poder, nos tem
sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Só Deus tem glória, só Deus é a virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Todo mundo tem promessa? Você tem promessa, não tem, Sami? Eu tenho promessas ainda e vão se cumprir, porque Deus não é um Deus de mentira. Para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Se nós somos filhos de Deus, nós temos o primogênito que é Yeshua, nós temos direito a essa natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai-vos com vossa fé à virtude, com a virtude e o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. E no 21 do mesmo capítulo de 2 Pedro 1, diz o seguinte, no 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, não é de ninguém, vem de Deus, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Quando é movido pelo Espírito, a profecia sai da boca do profeta, edifica tudo, edifica lares, edifica trabalho, edifica pessoas, edifica cidades, edifica nações, edifica o mundo. Nós temos, sim, que estar na vontade de Deus. É isso, Sami, que eu gostaria de deixar, e não vou esperar, eu tenho certeza que eu não vou esperar cachorro falar. Eu estou seguindo a Deus e Yeshua, e eu tenho certeza que cachorro, mula, carro não vão falar comigo. Vai vir um profeta se tiver que falar, ou a própria palavra vai se revelar na nossa frente e nós sermos edificados e tentarmos o máximo chegar na perfeição. O Senhor nos garante que nós somos perdoados todo dia nos nossos erros. E ele diz 70 vezes 7, dá cada 1 minuto e meio. Cuidado, não é para pecar cada 1 minuto e meio, mas a garantia que o nosso perdão em Cristo Jesus é eterno. Era isso, amigo. Gente, é impactante quando você vê uma mula conversando conosco. E eu vejo dia a dia Deus fazer maravilhas. Eu vejo dia a dia nós vemos Deus fazendo coisas incríveis. Mas muitas vezes ele precisa nos acordar dessa sonolência. Nós achamos É até verdade. coisas normais quando nós vivemos algumas coisas todos os dias e a gente não dá valor. O privilégio de poder respirar, o privilégio de poder caminhar, o privilégio de poder estarmos aqui diante de vocês. Isso até que, se não tomarmos cuidado, vira uma coisa rotineira. Nós não daríamos o valor como o Balaão não deu ao ouvir uma mula falar com ele. Ele achou até uma coisa normal. Vejam como a forma nossa de agir é vazia. Nós lemos a palavra de Deus e nós não a valorizamos. Nós vemos a palavra de Deus e aqui eu quero aproveitar, Adélcio, falar de uma coisa que eu provavelmente já disse antes. A nossa Bíblia se divide em 3 pedaços. A Torá, o Pentateuco, que é a revelação de Deus através da boca de Moshe. Todo o resto do Antigo Testamento é a forma como o povo viveu as instruções e as promessas que foram doadas por Deus no Monte Sinai, quer dizer, a Torá. Mas as promessas começam a se definir no Brit Hadashah, porque no Brit Hadashah, após a vinda de Yeshua, que as promessas começam a ser cumpridas. Uma por uma vão sendo cumpridas. Então, quando nós dizemos que Deus é um Deus de promessas, cuidado, é um Deus de promessas cumpridas e em cumprimento. Muitas das promessas Deus está preparando para nos dar,
mas cabe a nós saber de que maneira nós vamos esperar essas promessas. Se vamos atrás de agoureiros para que ele nos revele o futuro, cuidado, você vai sofrer as consequências de ir procurar Exatamente. os agoureiros. Entretanto, se você conversar com o teu Deus, ele te ouve. Promessa dele. Ele ouviria cada um daqueles que o buscarem do fundo do coração. Não é aquela oraçãozinha, sabe o que é? Não. Senhor, você é meu pai, te respeito por isso, tenho intimidade contigo, mas eu preciso falar contigo com respeito. E respeito significa conhecer o teu Deus. E enquanto você falava, Zadélcio, eu me lembrei de uma passagem importante. Veja, Josué 1:8 diz: Não cesses de falar deste livro da lei, a Torá. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero lembrar vocês de que Josué é o primeiro livro depois da Torá. Ou seja, a Torá encerra e Josué assume o comando deste povo. E Josué vai liderar este povo na tomada da terra prometida. Então, o único livro que Josué poderia consultar era a Torá. Josué conversava com Deus e Deus conversava com Josué. Mas, para efeito de consulta, para efeito de essência, ele só tinha a Torá. Ele tinha uma tarefa: falar desta Torá como nós estamos fazendo hoje, por livre e espontânea vontade. Nós estamos aqui diante de vocês porque o nosso coração nos pede para fazer isso. Não é por recompensas financeiras, como diz o Zadélcio, muito pelo contrário. Nós fazemos isso por alegria de dividir com vocês esses ensinamentos. Então, ponha-se no lugar de quem ouviu uma jumenta falar e pare para ver se você não está ouvindo jumentos e acha isso como uma coisa normal. Cuidado, Deus pode nos usar para muita coisa, mas Ele sempre vai estar medindo o teu coração e a pureza do teu caminhar. E é nessa direção que nós queríamos que você ouvisse Deus para caminhar nos lugares certos e da maneira correta. E que o teu Shabat seja um momento de descanso para reavaliar a tua caminhada e saber que se ouvir uma jumenta, Deus já tinha te dado várias oportunidades. Agora para ouvir a jumenta, porque é a última vez. Depois você vai sofrer as consequências. Que você tenha um Shabat Aí, maravilhoso. Oi? Sami, e eu ainda fico com a palavra da paraxá anterior, da sexta anterior, que o povo, quando serve a Deus, ele é abençoado. E era vitórias onde passava. Vai ser com guerra? Não. Onde você passar, vai ter vitórias. Você vai abençoar aquele lugar aonde você passar, estando em Yeshua, porque Deus vai te abençoar. E é essas vitórias aonde você passar e que eu dedico ao YouTube espectadores, que é vitória onde você passar, você estando em Yeshua, como acesso ao Senhor. Amém? Não é por força, não é por violência, mas é pela ação poderosa do Espírito Santo, Não do sei. Ruach É isso HaKodesh. aí. E esse Ruach HaKodesh que nos leva a justamente parar para a reflexão e ver de que maneira servir melhor ao Eterno. É nesse sentido que nós queremos te levar para o caminho, a verdade e a vida, que só existe através de Yeshua HaMashiach. E é nessa alegria nós te dizemos um Shabbat de muito Shalom em Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Obrigado pela Shalom! audiência. Tchau.